Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceiro ano. Hoje explicarei atividades resolvidas sobre posições relativas entre ponto e circunferência. Então, diz assim, represente graficamente a solução do sistema de inequação. Aqui eu tenho a primeira circunferência, que é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado vai ser maior que 4, maior que o raio, ou seja, essa condição aqui é maior do que o raio da circunferência. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos achar a primeira solução dessa inequação aí, né? Então, achar a solução gráfica, né? Gráfica da primeira inequação correspondente, nesse caso, dentre a região externa, né? Externa à circunferência. Por que externa? Porque significa dizer que essa condição aqui é maior do que o raio, que aqui é 4, né? Maior que o raio 2 aqui, porque é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, né? Um raio 2. Então, significa dizer que nesse caso eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado maior que 4. Então, para representarmos isso daqui na equação, significa dizer que eu tenho uma circunferência de raio 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, eu tenho 1, 2, né? 1, 2. De raio 2 aqui, ó. Então, se o raio é 2, daqui para aqui é 2, daqui para aqui 2, né? 3, 4. Aqui aproximadamente aqui ela vai passar, a circunferência passa maior, não tem igualdade, então significa dizer que 2, 3, 4, né? 4. Significa dizer que essa circunferência ela não tem nenhum ponto correspondente à circunferência. E aí nós vamos ter essa região externa aqui, né? Na realidade é a região externa à circunferência. Essa região externa que é representado aí, né? Uma região externa à circunferência aqui. Toda a região externa. Então nós temos aqui y e aqui x, né? Bom, aí a segunda da inequação aqui das circunferências é x menos 6 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é menor ou igual a 25. Ou seja, menor e igual ao raio. Vai ser toda a região interna da circunferência, né? Se a raiz quadrada de 25 é 5, então o raio aqui é 5. Então nós vamos ter, nesse caso, se você observar, por que eu coloquei 2 e 2? Ó? Porque o centro dessa primeira circunferência aqui vai ser, se aqui está mais 2, vai ser, está menos 2 vai ser 2, né? E aqui também vai ser 2. Esse é o centro, 2 e 2, né? Nessa outra circunferência aqui, eu tenho centro 6, né? Tá menos 6 é mais 6 e 5 aqui, ó. 6 e 5. Então, esse é o centro da circunferência. Então, na segunda, nós vamos achar a solução gráfica da segunda inequação. Correspondente dentre a região interna e pertencente, né? À circunferência. A circunferência
x menos 6 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado maior ou igual ao pertencente, porque tem igualdade, né, a 25. Então aqui eu tenho duas condições aqui, se eu observar nessa x menos 6 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado menor ou igual a 25. Tenho duas condições aqui fundamental. Eu tenho o raio, né, que vai ser 5, a raiz quadrada de 25 é 5. E eu tenho o centro, né, da circunferência, que vai ser 6 e 5, né? 6, aqui está menos 6 é mais 6, está menos 5 é mais 5. Então é a origem, né? Eu tenho a origem do sistema aí. Então nesse caso é só colocar novamente aqui na equação, né? No gráfico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor de x é 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. O valor de y é 5. Então eu tenho a origem nesse ponto aqui, ó. 5, né? Essa é a origem. E o raio vai ser raio 5, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Ele vai vir mais ou menos aqui, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ser mais ou menos aqui, ele passa, 11. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai passar aqui, né? Então a circunferência ela fica mais ou menos assim. E aí a região que eu quero é essa região aqui, a região interna, né? Que é menor ou igual. Então eu tenho essa região interna aqui, que é a região que eu quero. Bom, e aí ele pede justamente para fazer isso aí, representar graficamente a solução. Então, para mim encontrar a solução, né, eu vou encontrar agora a solução. Vou juntar os dois gráficos, né? Achar a solução do sistema, né? Do sistema de inequações das retas, né? De retas, né? De circunferência, aliás, de circunferência. De circunferências. Então, observe que eu vou simplesmente fazer novamente aqui, né? Fazer bem grande aqui, fica melhor. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar até o 12 aqui, x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y. Então aqui eu tenho 0. A primeira, se vocês observarem, a origem é 2, né? Aqui a primeira, a origem, ou seja, o centro da circunferência é 2 e 2. Então eu tenho aqui 1, 2, 1, 2, né? 2, então nós vamos ter aqui. Essa é a origem da circunferência. E o raio na primeira é 4, se é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, raio 2. Então aqui eu tenho, daqui para aqui é 2, ó, ele vai passar aqui. Daqui para aqui também é 2, ó, 1, 2, então vai passar 2 aqui. 1, 2, aqui 2, 3, 4. Vai passar aqui no 4, né, nesse ponto aqui. Aqui 2, 3, 4. Vai passar nesse ponto aqui, né? Então ela passa justamente aqui, né? Vai ser tracejada porque é maior, né? Maior. Então não vou ter nenhuma condição aqui dentro dessa circunferência. Nessa outra aqui, a origem é 6 e 5, né? E o raio é 5, porque raiz quadrada de 25 é 5. Então, 4, 5, 6, né? Tem 6 aqui, ó. Aqui eu tenho 4, 5. Então, essa é a origem dessa outra. E se vocês observarem, o raio é 5, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Que vai ser até aqui, ó, que é 11. 6 com mais 5 dá 11, ó, então vai passar nesse ponto aqui.
Se eu somar, aqui é 5, né? 5 mais 5, 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 10 aqui, ó. Vai passar nesse ponto aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vai passar justamente nesse ponto aqui, ó. Então, aqui é igual, é menor ou igual, né? Então, ele vai passar nesse ponto aqui. 5 passa aqui, né? Aí eu tenho a outra circunferência. E aqui, nessa condição, ela é interna, né? Ó, interna. Então, nós vamos ter essa condição aqui, ó. Interna. Então, nesse caso, nós temos aí a solução do sistema, né? A solução do sistema, que vai ser esse gráfico aqui. Fico por aqui, até a próxima aula.